Boa noite, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais um culto de oração da IBR Alto Branco, né? Gostaríamos de dar as boas-vindas, esperamos que todos os irmãos estejam bem, crescendo nos caminhos do Senhor, sendo dependente mais dEle, procurando nas situações glorificar o nome do Senhor com um testemunho de alguém que foi ganho por Cristo. Amém? Vamos iniciar o nosso culto hoje a Deus, louvando a Ele com o hino Vamos Nós Louvar a Deus. Então, um convite nesse momento para juntos cultuarmos ao nosso Deus. Peço que pare o que está fazendo e foque toda a sua atenção naquilo que o Senhor tem reservado para você essa noite. Então, Deus abençoe. Vamos louvar o nosso Deus nesse momento. Vamos louvar com o hino do cantor cristão de número 385, que tem por tema Vamos Nós Louvar a Deus. Vamos nós louvar a Deus, vamos ao Senhor de toda a luz, Santo, Santo. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo. Exaltado seja nosso Deus e Pai. Exaltado, para sempre eu exaltai. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo. Deus, o nosso eterno Pai, Santo, Santo, deu-nos bênçãos por Jesus, vede, vede, ao Senhor glorificai, vós os salvos pela cruz, sim, convosco glória dai, vinde, vinde, exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado, para sempre ao exaltai. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo. Exaltemos nosso Deus, Santo, Santo. Exaltemos com fervor, hoje, tributemos todos nós, hinos santos de louvor, sim, louvor em alta voz, hoje. Exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado, para sempre eu exaltai. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo. Ao Senhor de todo amor, Deus de glória, Deus de luz e Deus de paz, cantem glória. Hoje nós também louvor, vimos dar-te que te apraz, pois nos deste Salvador muitas bênçãos. Exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado, para sempre ao exaltai. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo. Amém. Como é bom louvar o nosso Deus, né? No próximo louvor, fala um pouquinho acerca de um momento que os discípulos estavam passando, que talvez estivesse surgindo alguma ansiedade, coração ficando, vamos dizer assim, triste, incerto acerca de situações que estavam próximas dele, que é quando Cristo anuncia que irá para o Pai, né? Então ele diz: não se turbe o vosso coração, não se atemorize, né? Talvez esse tempo é o que o coração de alguns irmãos esteja passando, e o Senhor nos chama a ser confortado e consolado
por Ele, sabendo que tudo está debaixo do controle dele. Esse louvor é um louvor baseado em João 14 e espero que os irmãos possam meditar nesse cântico, né? Vamos louvar o nosso Deus. Vamos louvar ao Senhor com este canto que está lá no livro de João, capítulo 14. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar. Eu virei, vos levarei para mim mesmo. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo, porque eu vou para o Pai. Mas aquele que crê em mim, obras maiores fará. Se me amares verdadeiramente, guardarei os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas Ele habita em vós, estará em vós para sempre. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E se alguém me amar, será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a Ele. A Ele. Quero te amar mais, Senhor. 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 Amém, que belo hino de louvor ao nosso Deus. E agora vamos para o nosso estudo, falando hoje sobre o tribunal de Cristo, né? Mas antes vamos orar ao nosso Deus, pedindo Ele discernimento para compreender a sua palavra. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te somos gratos por mais um dia. Pedimos perdão, Senhor, pelos nossos pecados. Te pedimos nesse tempo agora que teremos do ensino da Tua palavra, que possamos aprender, que Teu Espírito possa falar ao nosso coração e que possamos sair daqui transformados. Tira toda distração que possa vir atrapalhar a compreensão. Assim te oramos em nome de Jesus. Amém. Amém? Hoje iremos falar sobre o tribunal de Cristo. Entretanto, antes de falarmos sobre o tribunal de Cristo, é preciso ter uma compreensão bem certa para não confundirmos as coisas. Tribunal de Cristo, que a Bíblia fala em alguns versículos, quando ele fala direcionado para os crentes sobre esse tribunal, ele está falando claramente sobre galardões. Ele não fala sobre salvação, porque nós não somos salvos por obras
para que não haja glória em nós, e nós não somos merecedores, porque até as boas obras Deus criou ela para que andássemos nela. Então é resultado dele. Então não tem a ver com questão de salvação, mas tem a ver com questão de galardão, aquilo que vamos receber por termos vivido de modo agradável ao Senhor. E semana que vem a gente vai falar sobre o propósito de receber esses galardões, né? O que vai ocorrer baseado em Apocalipse. Então, galardão, o tribunal de Cristo para os crentes não é uma questão de salvação, mas de galardão, de premiação, de coroas, né? Esse tribunal não diz respeito à salvação, mas é uma premiação. Os crentes receberão ou deixarão de receber, tendo em vista a sua vida, aquilo que ele fez e deixou de fazer enquanto viveu o seu tempo de peregrinação, né? Alguns versos que eu separei que falam sobre a convicção de salvação, para a gente tirar essa ideia de associar julgamento para crente em relação à salvação. Nós já fomos julgados em Cristo, nós já estamos em Cristo, e depois que estamos em Cristo, nenhuma condenação há. Então, o tribunal de Cristo não é para condenar ou salvar, mas é para observar, julgar como foi a sua vida aqui na terra diante de tudo que ele nos proporcionou para vivermos uma vida santa, né? Ele nos tem concedido tudo para a vida e para a piedade. Ele tem nos dado toda a ferramenta que é necessário para vivermos de modo agradável a Ele. Como utilizamos essa ferramenta, como foi a nossa vida aqui, é o que vai ser julgado no tribunal de Cristo, né? Alguns textos que nos garantem isso, que é sobre galardão e não sobre salvação. Textos que falam sobre a garantia da salvação. Eu separei apenas 3, os irmãos já têm ciência disso, dessa doutrina, mas só para enfatizar. Filipenses 1,6 diz: estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Ou seja, quando Cristo vier, de fato, a obra de salvação, de conclusão de tudo, ele irá fazer quando nos dermos um corpo glorificado, né? Então, aquele que começou irá terminar. Ele não deixa pela metade a sua obra. Ele não faz muitas vezes como nós, que começamos uma coisa e deixamos. Mas o Senhor, se começou uma obra na vida de você, meu irmão, Ele irá completar até o dia de Cristo retornar, né? Essa é a nossa garantia. João 5,24 também diz: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou. Ouve. Primeiro, para crer, é necessário ouvir a mensagem de vida eterna e salvação, que Cristo, na cruz do Calvário, ele morreu em seu lugar, que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, vencendo a morte. E que ali ele sofreu a punição que era merecedor sua e minha, e por isso não há mais condenação para nós. Então, aquele que ouve essa mensagem e deposita sua confiança, ou seja, crê nisso, qual é a garantia que ele nos dá? Tem a vida eterna. Ele tem a vida eterna. É algo presente, você já possui a vida eterna. O penhor, o Espírito Santo que ele nos dá, ele é o penhor da nossa salvação, ele é a garantia da nossa salvação. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. João 10, 27 e 28 também diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão, né? Então, esse ninguém arrebatará da minha mão, ninguém tirará da minha mão, eles estão guardados na minha mão, né? A Bíblia também diz que o Espírito Santo é o penhor, é a garantia de que seremos salvos, né? Então, aquele que torna-se filho não deixa de se tornar filho, não deixa de ser filho, mas ele é um filho. Pode ser um filho rebelde, pode ser um filho piedoso, um filho temente a Deus, mas a questão é que ele é filho, né?
Então, o tribunal de Cristo não diz respeito à salvação, mas sim a uma premiação que Deus nos dá por vivermos de modo agradável a Ele. Semana que vem a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, sobre questão de premiação e tudo, mas é uma coisa interessante. O Senhor Deus nos dá estímulos para servi-lo, né? Muitas vezes a gente às vezes condena algum estímulo, né? Pensando que as coisas devem ser feitas apenas pensando nas coisas em si e não nas premiações, mas Deus incentiva os seus filhos a verem as premiações, né? E buscarem ter essas premiações, né? Então ele fala a um pastor que pastoreia com fidelidade o seu rebanho, ele fala que ele receberá uma coroa. Porque qual o propósito dele dizer isso? O propósito será que não é incentivar também a um serviço, vamos dizer assim, sincero, um serviço, vamos dizer assim, com presteza diante dele? Nós, muitas vezes, damos incentivo aos nossos filhos. Não vejo isso como algo mal. Pelo contrário, vejo algo como muito bem. O incentivo leva ele a ter atitudes. À medida que ele tem essas práticas, o seu caráter vai sendo moldado, né? É lógico que não deve ser um incentivo baseado só no incentivo, mas o que complementa isso é o ensino, a transformação que vai ocorrendo. Então o Senhor Deus nos dá incentivos sim. Esses incentivos são as recompensas que teremos. Veremos semana que vem que essas recompensas, o fim último dela não é a nós, não é baseado em nós, mas é termos algo para ofertarmos ao Senhor, né? Então entregamos nossa vida a Cristo. Agora Ele nos dá os meios para vivermos uma vida agradável a Ele. Ele nos dá tudo aquilo que necessitamos para termos os galardões, para quando chegarmos diante do Senhor, termos o que oferecer. Então, semana que vem a gente vai trabalhar isso mais específico, entendendo que aqueles que não têm galardão vão se envergonhar diante do Senhor, vão ter vergonha por não ter aquilo que ofertar ao Senhor. Então, não se trata sobre salvação, se trata apenas sobre, não diminuindo, mas especificando sobre o galardão, as premiações que os crentes terão por viverem de modo agradável. Onde é que nós podemos ver alguns versos que falam sobre galardões que o Senhor vai nos proporcionar? 2 João 1,8 é um texto bem interessante que fala sobre ganhar e perder galardões, prêmios. Diz assim: olhai por vós mesmos, para que não percamos o que temos ganho, antes recebamos inteiro galardão. Então, ele deixa claro aqui que nós podemos perder galardão, podemos perder premiações de acordo com o modo como temos vivido, como temos nos portado, de maneira, seja ela doutrinária, seja ela também prática, de maneira que a gente vai ver isso mais à frente no texto de Corinto, mas a forma, as intenções, as motivações de servir ao Senhor também são testadas. Não é apenas a questão do fazer algo ou deixar de fazer, mas o porquê estou fazendo, né? Então a gente vai ver isso semana que vem. Mas esse primeiro texto fala claramente sobre ganhar e perder galardão. O que eu tenho vivido, como eu tenho praticado, e nós vimos semana passada, que a volta iminente de Cristo faz com que eu não seja avisado, logo eu não vou ter como saber que Cristo está vindo e começar a servir a Ele. Cristo vem ano que vem, eu vou começar a servir para... Não existe isso. Então é iminente, pode ser a qualquer momento, de maneira que a gente tem que estar apercebido, tem que estar vigilante, tem que estar vivendo de modo agradável ao Senhor. Temos que, diante da prestação de contas diante dele, temos que ter trabalhado
em prol dele, né? Temos que ter desenvolvido os talentos que ele nos deu, né? Então, isso implica em premiação. Essa linguagem de premiação é uma linguagem muito utilizada por Paulo, principalmente no contexto grego, em que havia jogos. Lá em Corinto, a gente vai futuramente trabalhar isso de maneira mais detalhada na igreja, mas lá em Corinto tinham jogos istmicos, né? Que ele só perdia para os Jogos Olímpicos. Eram jogos que eram financiados pela cidade de Corinto. De maneira que vinham milhares de atletas, tinha festival cultural, vários festivais. E haviam jogos, né? Esses jogos eram extremamente importantes. Paulo utiliza essa linguagem tanto para falar na carta de 1 aos Coríntios, como também a Timóteo, acerca do exercício físico. Porque o exercício físico, a questão de atleta, era extremamente valiosa para aquele contexto cultural. E ele diz isso no 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 24 a 27, diz o seguinte: Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio, correi de tal maneira que o alcanceis. Ele dá um exemplo secular de um atleta. Quando a gente vai ver Jogos Olímpicos, muitas vezes passam reportagens de como é o treinamento dos atletas, das coisas que eles se abstêm, das coisas que eles têm que praticar, de sua disciplina pessoal, para que tenha êxito nos jogos. Entretanto, Paulo dá essa ênfase. Eles fazem isso por algo que é corruptível, por algo que é passageiro. Eles se disciplinam, eles se cuidam, visando algo que é passageiro, que é perecível. Olha só, e se dedicam de tal forma. Agora ele diz assim, todo atleta em tudo se domina. Para alcançar uma coroa corruptível, ou seja, ele se domina de tudo no sentido de que ele tem disciplina para alcançar algo corruptível. Aí ele vai dar o contraponto. Nós, porém, uma incorruptível, uma que não pode ser tomada, uma que não pode ser roubada, né? Onde a traça e a ferrugem não consomem, né? E o ladrão não rouba. Assim, aí ele vai dar agora uma perspectiva pessoal dele. Qual era a atitude de Paulo como um atleta de Cristo? Assim corro também eu, não sem meta. Ele tinha objetivos claros, né? Não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar. Ou seja, uma pessoa que está sem foco, uma pessoa que está não está sóbrio, né? Não sei se vocês já viram uma pessoa que não está sóbria brigando com outra. Ele dá murros ao vento, né? Mas Paulo sabia muito bem o que ele queria da vida dele, né? E ele continua dizendo, mas esmurro o meu corpo. Aqui ele está falando sobre a disciplina que ele tinha, né? A disciplina para se tornar um cristão melhor na luta espiritual contra a sua carne. A gente pode ver essa descrição no final de Romanos capítulo 7. Né? Havia uma luta constante na vida de Paulo. Esse esmurrar o corpo não é que ele se batia, não. Era a luta, uma guerra constante espiritual que ele tinha. Assim corro também... esmurro o meu corpo e reduzo a escravidão, para que, tendo pregado aos outros, não venha eu mesmo ser desqualificado. O que seria esse desqualificado? São as obras que fala lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10, que serão queimadas pelo fogo, pena, palha, né? Ou seja, ele quer que aquilo que ele faz para o Senhor permaneça. E para aquilo que ele faz para o Senhor, ele tem que se disciplinar até mesmo nas intenções do porquê fazer, né? Isso faz com que a gente repense muitas coisas. Você canta, você serve, você proclama o Evangelho. Não pense que Deus julgará apenas por esses atos, mas Deus julgará suas motivações. O porquê você faz isso.
né? Podemos ver também alguns versos que falam sobre esse tribunal de Cristo. A gente estava falando sobre o tribunal de Cristo, falamos sobre galardões, mas onde será julgado esses galardões? Onde será que aquilo que eu fiz será julgado, se foi para a glória de Deus ou não? Aquilo que irá permanecer ou não? Quem julgará isso, né? Vemos isso em 2 Coríntios 5,10. Porque todos devemos comparecer. Aqui ele está falando aos crentes. Os crentes vão comparecer perante ou ante o tribunal. Aqui no grego a palavra é o bema. O bema é onde um juiz se sentava para julgar, né? Nós podemos ver essa mesma palavra sendo usada em Atos capítulo 18, quando Paulo está perante Galho para ser julgado por ele, para que Galho possa observar se de fato Paulo tem algum erro, alguma falha a ser julgada. Podemos ver isso também em Mateus 27, quando Cristo está perante Pilatos, que o próprio Pilatos diz que não vejo nenhum mal nesse homem, esse homem não fez nenhum mal para que seja condenado, né? Então, eles estavam diante do bema, diante do, vamos dizer assim, do trono de julgamento de um juiz, né? E ele diz assim que todos nós haveremos de comparecer, não perante um juiz incrédulo, que julga segundo a aparência, mas um juiz que julga retamente. A Bíblia deixa isso claro para os crentes que todos nós temos que prestar conta daquilo que temos feito de bem ou de mal, de cada palavra que sai da nossa boca, né? E como eu disse, que eu gostaria de enfatizar, isso não envolve questão de salvação, mas envolve aquilo que o Senhor tem nos proporcionado para vivermos, ou melhor, como temos reagido àquilo que Deus tem nos dado para vivermos uma vida agradável a Ele. Vamos prestar contas, irmãos. Vamos prestar conta. Não sairemos isentos no sentido de vou viver de qualquer forma. Não. Haverá um sentido de realidade para você no dia do Senhor, que você vai se dar conta de como foi infrutífera a sua vida quando você não se dedicou mais, quando você não contribuiu mais na obra do Senhor, quando você não se desgastou mais pelo Senhor, quando você não conseguiu moldar o seu coração na dependência de Deus para que suas intenções no ato de fazer tal coisa fosse correta diante de Deus, né? Mas todos nós iremos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo. Vocês se lembram do ensino sobre a ressurreição dos corpos e a compreensão errônea dos coríntios que eles tinham acerca do corpo, o dualismo deles, né? Que eles acreditavam que tudo que é espiritual é bom, tudo que é matéria é mal. Se matéria é mal, eu posso viver de qualquer forma, porque o que importa é o espírito. Aqui nós vemos que cada um de nós iremos prestar conta diante de Deus, né? Iremos prestar conta para que recebamos segundo o que tivermos feito por meio do corpo. Do corpo. Nossa vida diária, nossa vida cotidiana. Se foi algo bom ou algo mal. Em um dos estudos para os jovens, eu estava falando sobre alguns sentimentos. Eu estava falando com eles sobre a prática de tornar algo patológico algo. Tornar patológico. Ou seja, transformar algo que muitas vezes é espiritual em uma doença. De maneira que, se é uma doença, tem que ser tratado. Não é problema espiritual, não é verdade? Muitas vezes nós dizemos: o corpo não importa mais. Por quê? Porque a carne é fraca. Então, isso justifica meus atos. Logo, é como se ele estivesse se isentando da responsabilidade de servir a Deus. Entretanto, Cristo diz: vocês responderão tudo que vocês fizeram por meio do corpo. Pois temos recebido, irmãos, tudo para a vida e piedade. Lembre do que a palavra de Deus diz: vindo a tentação, o Senhor nos dará também o quê? O escape.
Ele nos dará o escape. Ele nos tem dado virtude, poder, mediante as ferramentas, comunhão, palavra de Deus, oração, súplica, exortação. Tudo isso para que a gente possa desfrutar de uma vida abundante. Mas à medida que rejeitamos essas coisas, nós não temos como viver essa vida. Por quê? Porque temos sido negligentes, porque temos sido vagarosos, porque temos sido preguiçosos espirituais, porque temos sido tardios em ouvir. E iremos prestar conta a Deus quando Ele vier, né? Ele também fala sobre a necessidade do tribunal em Romanos capítulo 14, versículos 10 e 12. Tu, porém, por que julgas teu irmão? E tu, por que desprezas o teu? Pois todos comparecemos perante o tribunal de Cristo. Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Dar contas. É interessante que a expressão dar contas, a gente se lembra, por exemplo, de um caixa que tem que fazer o balanço e dar contas, prestar contas ao seu chefe no final do turno. A gente se lembra também da parábola do Senhor, de um rei que deu talentos aos seus servos e ele teve que ir e voltar, e quando voltou, aqueles servos tiveram que prestar contas diante do seu Senhor sobre o que fizeram com aquilo que eles lhes deram, né? Nós temos ali o ensino dos talentos. Deus tem nos dado dons, Deus tem nos dado talentos para servi-lo. E um dia prestaremos conta diante dele. Ele nos deu um espírito santificador, um espírito que ensinaria todas as coisas, um espírito que conduziria os crentes a viver de modo agradável. Ele nos deu a sua palavra, que é o meio ou o alimento que o Espírito Santo utiliza para a nossa santificação. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. O Senhor concedeu à igreja. A igreja não é uma instituição humana, a igreja é uma instituição divina. É o corpo de Cristo. Cristo é o cabeça. Cristo é aquele que ordena as coisas dentro da igreja. Então, tudo isso são mecanismos que Deus nos dá, né? E quando estivermos diante dele, nós teremos que dar contas. Todo aquilo que vier encoberto será revelado, né? Aquilo que contávamos às escondidas será dito para que todos vejam, né? Então, cada um de nós dará contas. Nós daremos contas das palavras que falamos, daremos contas de todas as conversas que falamos mal do outro, daremos conta, muitas vezes, da incredulidade que tivemos em tempos difíceis. Muitas vezes a gente coloca as deficiências da fé num pedestal de piedade. O que é que eu estou tentando dizer com isso? Nós temos que tratar as coisas com seu devido nome, né? Uma pessoa que o Senhor fez isso. Ou o coitadinho de Pedro, não vai afundar na água. Não. Faltou fé. Faltou confiança no caráter de Deus, na confiança na palavra dele que diz: vem, Pedro, sobre as águas. Né? Então, muitas vezes temos que colocar os nomes devidos nas coisas. Né? As dificuldades da vida, na murmuração, as reclamações, muitas vezes o medo acerca do amanhã, né? Então isso reflete o quê? Incredulidade. E teremos que dar conta, porque a incredulidade quer dizer que não temos confiado naquilo que o Senhor tem feito, dito para as nossas vidas. Não é verdade? Então, um dia, todos nós prestaremos conta diante de Deus. Meu irmão, se você não tem tido isso na sua mente, comece a ter, para que você possa viver de modo agradável. Você estará prestando conta também do seu tempo em que você tem investido e dedicado. Isso deve mudar a nossa forma de agir.
isso deve mudar a nossa forma de viver uns com os outros. Amém? Deus abençoe. Semana que vem a gente vai estar detalhando mais o tribunal de Cristo, baseando nossos estudos em 1 Coríntios, capítulo 3, versículos do 9 ao 15, né? E a gente também vai ver por que é importante receber galardão. Talvez você tenha pensado assim, estar no céu já é o suficiente. Eu sei que é o suficiente, né? Não existe bênção maior do que pertencer ao Senhor e poder estar no gozo do seu Senhor. Entretanto, esse pensamento encontra uma falha no sentido de que a gente pensa que o galardão é só simplesmente para nos premiar e resume-se aí, mas não é. Esses galardões são uma forma de oferecermos a Cristo algo em gratidão por aquilo que Ele fez por nós. E aí se encontra o texto de 1 João. Diante dessa situação, muitos se envergonharão diante dele na sua vinda. Você será esse? Veremos isso mais detalhado semana que vem, tá bom? Deus abençoe vocês, tenham uma ótima semana na presença do Senhor. Temos disponibilizado devocionais diários. Os irmãos podem meditar de maneira diária em pequenas reflexões da palavra do nosso Deus, além dos seus devocionais pessoais e suas leituras bíblicas. Gostaria agora de pedir aos irmãos da IBR Alto Branco para colocarem seus pedidos de oração no grupo, seus agradecimentos. Estaremos orando em suas casas por esses pedidos. E você que está conosco hoje, mas que não faz parte da igreja, você também pode orar na sua casa. Reúna sua família e ore uns pelos outros, tá bom? Deus abençoe, tenha uma ótima semana e até domingo, se Deus assim nos permitir. Deus abençoe. Graça e paz, amados. Iremos entoar um louvor que tem por título Para Sempre com Jesus. Aguardo o dia em que Jesus irá pra sua igreja reunir. Morreu, ressuscitou, em breve voltará, nos levará pra si. Aguardo o dia em que Jesus irá arrebatar os que são seus, dará ordem, a trombeta soará e descerá dos céus. Ressurgirão os mortos em Cristo e se unirão a eles os vivos entre nuvens ao encontro do Senhor nos ares, e com Ele estaremos para sempre com Jesus. A semelhança do Senhor Jesus, os nossos corpos ficarão de glória, revestidos pela eterna luz, os salvos estarão. No céu não haverá pecado, mal, escuridão, tristeza ou dor. Ó, consolai-vos, pois ao lar celestial nos levará ao Senhor. Ressurgirão os mortos em Cristo e se unirão a eles os vivos entre nuvens ao encontro do Senhor nos ares, e com Ele estaremos para sempre com Jesus.
encosto a mão no arado, não pode mais olhar para trás, pois quem no arado põe a mão, trabalho certo e perto, tem serviço e profissão. Quem tem posto a mão no arado, não pode mais olhar para trás, pois quem no arado põe a mão, trabalho certo e perto, tem serviço e profissão. Faz do teu trabalho tua guerra. Quem em Cristo põe a vida, não pode mais olhar para trás, pois quem ao Mestre deu a mão, trabalho certo e perto, tem serviço e profissão. Prega a palavra, ensina o teu redor, mostre tua vida, Faz as boas novas tua vida. Quem tem posto a mão no arado, não pode mais olhar para trás, pois quem no arado põe a mão, trabalho certo e perto, tem serviço e profissão.